Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 8 de junho de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar com os amistosos internacionais e vamos fechar nas eliminatórias da Copa na região sul-americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, França e Bulgária. Jogo que vale mais um amistoso preparatório para a próxima Eurocopa. E temos em campo a forte equipe francesa, atual campeã mundial e que vem muito bem em seus últimos jogos, seja nos amistosos, seja nos últimos 3 jogos que foram válidos pelas eliminatórias europeias para a próxima Copa do Mundo. Agora enfrenta a equipe da Bulgária, que não vai jogar a próxima Euro, mas que é um bom desafio para a equipe francesa, até porque deve ser um jogo final para encaixar peças e chegar muito forte na competição. Mas é um jogo que eu vejo com uma boa tendência para gols, até porque a equipe francesa, além de conter um excelente arsenal de atletas muito bem qualificados, nos últimos 5 jogos 3 tiveram 3 gols ou mais. Já a Bulgária, nos últimos 5 jogos, apesar de um ter 3 gols ou mais, eu vejo ainda um jogo bem forte, até porque a gente tem a equipe da França em campo. E sem falar que quando essas equipes se enfrentam nos últimos, vamos considerar os últimos 2 jogos, 2017 e 2016, um terminou 4-1 e um terminou 1-0. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,50, porque a equipe francesa jogou muito bem contra o País de Gales, que é uma equipe muito defensiva, uma equipe que se fecha bastante, mas a equipe conseguiu furar o sistema defensivo, conseguiu fazer um bom futebol e sem falar que a equipe francesa é muito boa e pega uma equipe teoricamente bem mais fraca, que deve ser dominada toda a grande parte do jogo, deve buscar apenas os contra-ataques, os espaços na defesa francesa, porque a França é muito mais time, tem muito mais jogadores e é um bom jogo ali para alguém já garimpar uma vaguinha de titular no primeiro jogo da Euro. Então eu vejo com bons olhos o mercado de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para França e Bulgária. Passando agora para Equador e Peru, jogo válido pelas eliminatórias da Copa. Aqui na região sul-americana, o Equador, atual terceiro colocado com 9 pontos, e o Peru em 10º com apenas um pontinho. Jogo de uma região, que tem até uma boa tendência de gols, e eu vejo um jogo com essa tendência, até porque o Equador, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Já a equipe peruana, nos últimos 5 jogos, todos também tiveram 2 gols ou mais. Já nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,45. É um jogo com 5-10 minutos. Essa odd está batendo 1,60 e eu vejo, mas com muito bons olhos, até porque a seleção equatoriana começou muito bem essas eliminatórias. É a atual terceira colocada, marcou 13 gols e tomou 8 nos últimos jogos com placares bem elásticos. Ganhou da Colômbia de 6-1, ganhou do Uruguai de 4-2, fez um bom jogo com a seleção brasileira, deu muito trabalho, principalmente para o sistema ofensivo da seleção brasileira, e é uma equipe que começou muito forte e pega a equipe peruana, que em 5 jogos fez apenas 1 ponto, fez 4 gols, mas tomou 13, vem de 4 derrotas seguidas, com placares bem elásticos. Então eu vejo um jogo com uma boa tendência de gols, até porque o Equador joga em casa, começou bem as eliminatórias e tem tudo para manter esse retrospecto contra uma equipe que é bem forte, mas que não vem bem na competição, com 4 derrotas seguidas e placares bem elásticos. Então uma tendência muito forte de gols, sem falar também que quando se enfrentam tem placares também com uma boa tendência de gols. Por isso mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 com 5-10 minutos de jogo é o nosso palpite para Equador e Peru. Passando agora para Colômbia e Argentina, outro jogo válido pelas eliminatórias da Copa. A Argentina atual segundo colocado com 11 pontos e ali a Colômbia em sexto com 7 pontos.
Jogo também que eu vejo com bons olhos para gols, até porque a gente tem duas fortes equipes do cenário sul-americano e que tem forte tendência de estar na próxima Copa, e são duas equipes que vêm com bom retrospecto de gols, até porque a Colômbia nos últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais, já a Argentina nos últimos 5 jogos 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de nos últimos 5 jogos 2 apenas ter 2 gols ou mais, eu acredito sim num jogo com ao menos 2 gols na partida. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a Colômbia joga em casa, vencendo, já entra na faixa de classificação para a próxima Copa do Mundo e embola esse grupo que tem a Argentina com apenas 4 pontos de diferença. Por outro lado, a seleção argentina vencendo já fica bem posicionada, já praticamente já se consolida aqui no grupo dos times que vão à próxima Copa do Mundo, mas é um jogo de duas boas seleções. A seleção colombiana é muito forte, conta com jogadores muito bons e joga em casa. Vem de uma boa vitória contra a seleção peruana, depois de não ter começado muito bem. Foram 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos 4 primeiros jogos dessa eliminatória, e agora pega a seleção argentina, que ainda não perdeu. São 3 vitórias e 2 empates, mas eu vejo um jogo com uma boa tendência de gols, até porque a Colômbia joga em casa, deve sair para o jogo, mas a seleção argentina é muito boa e também deve sair para o jogo. Então um jogo com muita trocação, com chance para ambos os lados, e o mercado de gol pode ser muito essencial, com gols aqui, até com a tendência até maior de mais de 2 gols nessa partida. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 para Colômbia e Argentina. Passando agora para Paraguai e Brasil, outro jogo válido pelas eliminatórias da Copa. O Brasil atual primeiro colocado com 15 pontos e o Paraguai ali em quarto com 7 pontos. Jogo também com uma boa tendência de gols, né? Até porque a gente tem a seleção brasileira em campo, uma seleção que costuma fazer muitos gols, e a seleção paraguaia também não vem ruim nesse quesito, até porque nos últimos 5 jogos 3 tiveram 2 gols ou mais. Já o Brasil nos últimos 5 jogos 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos 3 tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,55, mas é um jogo com 5 minutos, facilmente essa odd está batendo 1,60, e é um jogo também com uma boa tendência de gols, até porque o Brasil nos 5 jogos primeiros dessas eliminatórias são 5 vitórias, 14 gols marcados e apenas 2 sofridos. Tem uma boa chance de alargar isso aqui e já praticamente colocar um pé na próxima Copa do Mundo, porque enfrenta a seleção paraguaia, que não é uma seleção tão boa assim, mas que começou bem a competição, é a atual quarta colocada, marcou 6 gols, mas também tomou 5 gols nos 5 primeiros jogos. E sem falar que a equipe paraguaia vem de 3 empates seguidos, mas para esse jogo deve tentar sair, deve tentar jogar, mas a seleção brasileira deve comandar as ações da partida e deve ser um jogo com uma boa tendência de gols, até porque o Brasil ganhando já praticamente já se coloca como o primeiro colocado dessas eliminatórias da Copa, e sem falar que quando as equipes se enfrentam tem uma boa tendência de gols. Por isso eu acredito muito num jogo para gols, até porque a seleção brasileira em campo tem uma boa tendência disso. Então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 com 5 minutos facilmente de jogo, é o nosso palpite para Paraguai e Brasil. Passando agora para Chile e Bolívia, outro jogo válido pelas eliminatórias da Copa. O Chile, atual 7º colocado com 5 pontos, e a Bolívia ali em 8º com 4 pontos. Jogo extremamente importante para a equipe chilena, que precisa vencer muito esse jogo contra uma fraca seleção colombiana aqui do cenário sul-americano, até porque o Chile não começou muito bem essas eliminatórias, é apenas o atual 7º colocado com 5 pontos, e é uma equipe que tem uma boa tendência, tem um retrospecto para chegar ou brigar por essa próxima Copa do Mundo. E é um jogo também que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque o Chile nos últimos 5 jogos 3 tiveram 3 gols ou mais. Já a Bolívia nos últimos 5 jogos em todos tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos 4 tiveram 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,85,
porque a equipe chilena é muito mais time, precisa muito dessa vitória, até porque a equipe vencendo deve encostar ou a quem sabe até entrar na faixa que classifica para a próxima Copa do Mundo, e enfrenta a equipe boliviana, uma equipe muito fraca no cenário sul-americano, marcou 8 gols, mas já tomou 13, a defesa mais vazada dessa competição, e enfrenta uma equipe chilena que é muito forte, que conta com jogadores muito bons, e apesar de não ter começado tão bem a competição, vem de um empate muito bom com a Argentina, jogando na Argentina, e agora pega uma seleção boliviana fraca teoricamente, e com a boa tendência de se recuperar e ganhar uma autoestima para as próximas rodadas dessas eliminatórias. Então, um jogo com uma boa tendência de gols, até porque a Bolívia vem fazendo gols, mas também vem tomando muitos gols. Em todos os seus jogos, os últimos 5 jogos e os 5 jogos dessas eliminatórias, a Bolívia sempre tomou gol. Em alguns jogos tomou até 2 gols ou mais. Então, uma boa tendência aqui de gols para a partida. Por isso, mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,85 é o nosso palpite para Chile e Bolívia. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu! Okay.